Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Eu já li várias vezes no jornal a expressão Nova Ordem Mundial e fico encafifado pensando o que ela significa. É claro que significa que alguma coisa mudou no mundo, que existe uma nova distribuição de forças. Mas será que as coisas mudaram mesmo? E se mudaram, o que exatamente mudou? Vamos tentar descobrir isso juntos. Na teleaula de hoje, você vai aprender como o nosso país e o nosso continente estão sendo afetados pelo processo de globalização da economia mundial. Vai analisar também quais são as perspectivas que se abrem para os povos latino-americanos a partir do seu potencial de desenvolvimento e como eles se situam diante da formação dos grandes blocos geopolíticos na virada para o século XXI. Enfim, se você também quer saber o que está acontecendo com a economia do mundo e como isso pode afetar a gente aqui no Brasil, fique ligado, porque a nossa teleaula já está começando. Oi, a senhora sabe me dizer onde é que fica essa rua aqui, por favor? Aqui. Ah, obrigado. Carapicuíba, São Paulo. Caro senhor vereador, estou escrevendo esta carta para reclamar da benfeitoria que o senhor prometeu que ia ser feita aqui na nossa rua. Na verdade, é a minha filha Laide que está escrevendo para mim. Voltei no senhor porque o senhor disse que era do bairro e que ia lutar para melhorar nossas ruas. Mas a gente ainda não tem iluminação e o esgoto corre a céu aberto. Faz 3 anos que prometeram asfaltar a rua e nada, sempre tem um problema. Porque nunca tem problema na rua de bairros elegantes. Faça alguma coisa, a gente não aguenta mais. Pedrão, que dia. Você não sabe em cada buraco que eu andei. Tem rua que nem tem placa. Eu fico impressionado como tem bairro carente por aí. Não dá nem pra imaginar, é tanta miséria. Pois é. Eu hoje andei só em bairro chique, cara. Aquelas ruas silenciosas, arborizadas, asfaltadas, muros altos, entendeu? De gente mesmo eu só vi os vigias nas guaretas. Pois é o contraste, né? É o retrato das grandes metrópoles. Oi! 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 Acabei de liberar o carregamento de roupas e sapatos. Ótimo! Ótimo, é impressionante. Veio tudo da China, dá pra acreditar? Hã? É, rapaz, olha, eu não encontrei nenhum kimono no meio da carga, nem tamanquinho de madeira. Ah, que isso, a China não estava mais no século passado, não. Hoje, você sabe, por onde quer que você vá, você encontra os produtos chineses. Produtos muito modernos e principalmente muito baratos. É, a China entrou mesmo no mercado mundial, né? Também com aquela mão de obra toda. Eu só não sei como é que eles conseguiram. Sabe, é porque tem muitas companhias multinacionais, norte-americanas e japonesas, instaladas na China. Essas companhias são capazes de operar em todo o planeta. Elas fabricam produto na China, têm seus escritórios na Europa e vendem para a América, para a África. É a globalização da economia. Ah, eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. É consequência do desenvolvimento das telecomunicações. Das telecomunicações e da computação também. Hoje, várias fases da produção e da administração dos negócios é altamente computadorizada, o que agiliza e barateia. Mas e onde é que a gente fica no meio desse tiroteio todo, hein? Você está falando do Brasil, é? Claro. Ah, você está certo em se preocupar. Você sabe que milhares de empregos podem ser perdidos se nós não tivermos a capacidade de competir em pé de igualdade com os produtos chineses e coreanos. É aquilo que a gente estava falando. Cada vez mais a cooperação entre os países aqui do nosso continente se faz urgente e necessária. É preciso criar uma unidade nossa, latino-americana. É uma questão de sobrevivência. Belo Horizonte, Minas Gerais. Hernani, meu chapa, o negócio aqui está bravo. Meu pai dizia que o que é do homem o bicho não come. Sei não. A firma que eu trabalhava não aguentou a concorrência e fechou. E aqui estou eu, levando currículo nas empresas. E você sabe, já estou com mais de 40 anos. E no nosso país, quem está na meia idade já virou ancião. Está difícil. Se souber de alguma coisa em São Paulo, me avise. Estamos dispostos até a mudar se for o caso. Um abraço. Outro dia mesmo, eu li um artigo no jornal que falava sobre a década perdida. Década perdida? Falaram sobre a década de 80. Mas por que década perdida? Não sei não. Pra falar melhor sobre isso, eu precisava ficar um pouco mais por dentro, né? Vamos ficar mais por dentro?
Os efeitos das grandes mudanças da economia mundial foram desiguais nos diversos países do globo. Aqueles que estavam voltados unicamente para a exportação de produtos agrícolas e minerais tiveram que enfrentar a queda dos preços destas mercadorias no mercado mundial. Outros se endividaram em demasia durante os anos 70 e ficaram presos ao sistema financeiro internacional, tendo que destinar os recursos obtidos pelas exportações de seus produtos para pagar somente os juros dos empréstimos tomados no exterior. Para entender bem os problemas que os países latino-americanos enfrentaram nos anos 80, é preciso levar em consideração essa imensa dívida externa. Países como a Argentina, a Bolívia, a Colômbia e o Equador mandaram para o exterior como pagamento dessa dívida mais de 30% das receitas obtidas com as exportações. E no caso do Brasil e do México, que são dois países de industrialização recente, tiveram de enviar para fora mais de 20% das receitas obtidas com as exportações, provocando assim graves crises. Entre outras coisas, causaram a desaceleração do crescimento industrial, interromperam vários grandes projetos que estavam sendo implantados e levaram várias fábricas a fechar suas portas, aumentando o nível de desemprego. Juntando a esse quadro a inflação galopante, que corroeu o poder de compra das moedas de quase todos os países latino-americanos, fica fácil compreender porque muitos chamaram os anos 80 de década perdida. É mesmo. Desde garoto que eu ouço essa história de inflação. É, e depois vem aquela coisa de hiperinflação, né? É. Imagina um país com uma inflação dessas. Mais de 5.000% ao ano. Tá louco. Isso significa que um pãozinho custa 15 centavos num dia, 16 no outro e assim por diante, não para nunca. É, com uma inflação dessas ninguém pode crescer mesmo, né? Todo brasileiro sabe muito bem o que é uma alta taxa de inflação. Agora, eu preciso entender como é que essa inflação se origina. Bom, que eu saiba, ela surgiu da necessidade de se manter os preços dos produtos destinados à exportação mais competitivos para gerar mais divisa. Isso é, moeda estrangeira. Essa moeda era destinada a pagar a dívida externa. Com a nossa moeda, o cruzeiro ou o cruzado desvalorizando diante do dólar, os produtos fabricados aqui, que pagavam mão de obra e matéria-prima em cruzeiro ou cruzado, ficavam mais baratos para um comprador do exterior. Bom, isso todos nós aqui sabemos, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas não foi só isso que causou a inflação, não, viu? A hiperinflação é a consequência de vários fatores. E quais outros? Por exemplo, tinha muita gente que ganhava dinheiro com a inflação. Né? Os bancos, por exemplo, podiam fazer aplicações financeiras a juros altos, com correção monetária, e ganhavam fortunas da noite para o dia. Agora imagina, quem não tinha uma conta no banco e mal recebia um salário para sustentar uma família, como é que ficava numa situação dessa? É verdade, ele não tinha como se defender da inflação que corroía o dinheiro a cada dia, né? E por isso que em muitos países latino-americanos surgiu a procura do dólar. Por quê? Porque o dólar não desvalorizava. Daí apareceu o mercado paralelo do dólar, que é um mercado sem o controle das autoridades. E você se lembra como é que esse mercado cresceu? O que teve de especulador e agiota que ganhou com ele, não foi brincadeira, viu? O problema da inflação era esse. Todo mundo queria especular e a economia ficava estagnada, porque a população perdia cada vez mais o seu poder de compra. Que coisa, hein? Era um saco sem fundo. Será que a gente vai estar sempre às voltas com problemas aqui no Brasil? Problema é o que não falta. É os governantes. Educação e saúde. O principal problema é a inflação, viu? Para mim, eu acho que, a meu ver, o maior problema que o país enfrenta hoje é o desemprego e o sistema de saúde muito precário. Educação. Não há dúvida que ainda existem muitos problemas a resolver, na América Latina de uma maneira geral e no Brasil em particular. Nossos índices de desenvolvimento humano ainda deixam muito a desejar. A mortalidade infantil, a desnutrição, a carência de serviços básicos como saúde, habitação, educação, saneamento, são responsáveis pela baixa esperança de vida da maioria dos países latino-americanos. Mas esta não é uma situação irreversível. É bom que se tenha em mente que o potencial de desenvolvimento da América Latina é muito grande. A disponibilidade dos nossos recursos naturais, a capacitação da população, as dimensões da estrutura produtiva, a rede de transportes, energia e telecomunicações, tudo isso dá margem a um grande otimismo, mas ainda existem muitos problemas que a gente tem que enfrentar, como a alta concentração de renda. No Brasil, por exemplo, 10% da população controla mais de 50% da renda nacional.
A herança do passado colonial e do trabalho escravo ainda é um entrave para a conquista de um sentido maduro de cidadania. E a estrutura fundiária dificulta o acesso à terra por aqueles que necessitam retirar o seu sustento através do trabalho. Isso nos separa de países como a Coreia do Sul ou Formosa, onde a reforma agrária ajudou o processo de industrialização. Em compensação, já avançamos muito na consolidação de uma estrutura produtiva moderna, tanto na cidade quanto no campo. Grandes safras e muitas indústrias de base e de bens de consumo. Na verdade, a integração interna das economias nacionais já está bastante completa. Falta agora uma integração com os países vizinhos, como acontece no Mercosul e no Pacto Andino. Isso para mim é o mais importante. É essa integração que vai nos permitir sobreviver nesse mundo que está se reorganizando em torno de blocos geopolíticos. Hoje o mundo todo está dividido economicamente nesses blocos. Tem a União Europeia, com a liderança da Alemanha e da França. Tem o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, liderado pelos Estados Unidos. E a Área Econômica do Pacífico, liderada pelo Japão. Esses blocos de países estão procurando garantir a expansão de seus interesses comerciais e políticos. Bom, mas esse é um assunto para as nossas próximas teleaulas. E agora está na hora de fazer uma boa revisão de todo esse papo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que o processo de globalização da economia, que surgiu graças ao desenvolvimento de novos meios de comunicação e da aplicação de computadores, está alterando as relações entre os países e afetando nossa vida diária. Viu que a América Latina teve sua economia estagnada durante os anos 80, atingida pela dívida externa e pelas altas taxas de inflação, criando uma grande concentração de renda e profundos contrastes sociais. Mas viu também que o potencial de desenvolvimento da América Latina é muito grande, considerando os recursos naturais e as estruturas produtivas que estão em processo de consolidação. Por fim, constatou que a América Latina precisa vencer os desafios da pobreza e integrar mais profundamente as economias dos seus países para se afirmar e fazer frente à formação dos grandes blocos geopolíticos que dominam a economia mundial. A partir da próxima teleaula, você vai conhecer um pouco mais os grandes blocos econômicos que dominam a economia mundial. Enquanto isso, dê uma olhada no seu livro de estudos e aprofunde um pouco mais todos esses assuntos. Até a próxima!